Boa noite, irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma mensagem da palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e depois nós vamos ler também em 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 15. Então, primeiro, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. No texto de 2 Timóteo 1, 5, diz assim: 1:5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. E agora também em 2 Timóteo, só que o capítulo 3, o verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós já temos orado durante o nosso culto, durante os louvores, e eu gostaria de trazer uma meditação da palavra de Deus exatamente sobre o Dia das Mães, que será no próximo domingo. E sobre o Dia das Mães, quando nós falamos sobre isso, nós temos vários personagens bíblicos que nós encontramos na palavra de Deus, mulheres que foram exemplos de mãe. Nesse texto, eu gostaria de não só falar às mães, mas falar a todos aqueles que querem ser uma boa influência para alguém. Pais, mães, tios, avó, sobrinho, amigo, amiga, colega de trabalho. Influência, ser uma influência. Eu quero que você saiba que nós seremos uma influência na vida de alguém. Nós seremos. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, sempre seremos uma influência, sempre estaremos influenciando alguém. Só que nós estaremos influenciando de forma boa ou de forma ruim. Isso é fato, você vai influenciar as pessoas de alguma forma. Eu achei muito interessante e muito propício exatamente para o Dia das Mães, esse texto de 2 Timóteo capítulo 1, principalmente aqui como nós lemos o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente de uma influência muito forte. Ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Nós encontramos aqui que ele começa então a falar sobre uma herança, sobre algo que ele admirava muito nesse menino chamado Timóteo. E Timóteo aqui, a gente entende e a gente começa a perceber pelas leituras das duas cartas que Paulo escreveu ao futuro pastor Timóteo, que ele era um menino um pouco introvertido. Ele era, talvez, não sei se ele era melancólico, fleumático, mas ele era, parece que introvertido, e ele está numa situação em que ele iria assumir o ministério. E não só assumir o ministério, mas o apóstolo Paulo estava indo embora, e ia deixar as responsabilidades sobre ele. Então ele vai escrevendo vários textos bíblicos, e ele vai sempre incentivando, colocando Timóteo a lembrar de todo o seu potencial, a lembrar de onde ele veio. E aí ele cita aqui, começa o versículo dizendo: trazendo à memória. Eu falo, vou lembrar de coisas tão boas, vou lembrar de um legado familiar, de algo que enche o meu coração de alegria. E nesse versículo ele cita a vovó e a mamãe de Timóteo, Loide e Eunice. E aí ele vai fazer aqui uma explanação, ele vai trazer uma memória emotiva, uma memória afetiva, melhor dizendo, para Timóteo, que serve muito bem para nós, para que, como nós estamos indo e chegando para o Dia das Mães, como é importante a influência de alguém nas nossas vidas. Como nós podemos ser uma boa influência na vida de alguém?
tomando como princípio a vovó e a mamãe do pastor Timóteo. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver três características, aliás, dessas duas mulheres de Deus. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui neste versículo 5 mesmo, de 2 Timóteo capítulo 1. Diz assim, nessa outra versão: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma fé sem fingimento. No versículo que nós lemos, uma fé não fingida. É interessante que nós encontramos muitas pessoas que vem para a igreja, aceita Cristo, ela começa faz uma decisão aparentemente que aceitou Cristo, aquela pessoa começa a ter todo aquele ensino, aquele costume, ela começa a participar da igreja, aprender todos os hinos, ela lê a Bíblia em casa, ela aprende como orar, ela muda a sua vestimenta, muda a sua maneira de falar, ela muda os lugares que ela frequenta, e aí ela vai mudando a vida dela. Só que por muitas vezes você começa a perceber, como numa mensagem há algumas semanas que eu preguei, você começa a perceber que existem sim muitas pessoas que são falsos crentes, pessoas que não tiveram uma conversão genuína, pessoas que não aceitaram Jesus de verdade e aí estão, talvez por emoção, talvez para agradar alguém, talvez porque aqui é um lugar gostoso mesmo de se frequentar, amém? Então as pessoas elas começam a entender que está tudo bem. E aí o apóstolo Paulo ele diz: só que Timóteo, eu quero dizer uma coisa, sua avó e sua mãe, elas não eram assim. A fé delas não era fingida. Isso quer dizer que existem pessoas que têm uma fé fingida. É aquela pessoa que muitas vezes, desculpa usar uma palavra um pouco mais forte, mas a palavra que dá um bom significado a isso são as pessoas hipócritas, ou duas caras, ou aquelas pessoas que querem parecer uma coisa, mas elas não são. Te dou um exemplo: a pessoa na igreja, ela é um bom crente, ela se comporta bem, ela sabe os hinos, ela fala a paz do Senhor, irmão, ela tem tudo aquilo de bonito e que a gente espera de um crente, mas é só ela chegar em casa que ela se transforma. Aí em casa é uma pessoa grosseira, mentirosa, briguenta, desobediente aos pais e mães. Ela é uma pessoa que dá aquela... destoa demais. É uma pessoa num lugar e uma pessoa em outra. Puxa vida, na igreja é um santinho. No trabalho é uma pessoa que acaba... fazendo coisas erradas, uma pessoa que acaba roubando, mentindo, não cumpre com seus contratos. Na escola é uma pessoa que briga com os coleguinhas, uma pessoa que está sempre envolvido naquelas piadas sujas, palavrão, mas aí na igreja parece crente, mas em outros lugares é completamente diferente. Isso é uma fé fingida. É uma fé que o apóstolo Paulo diz: olha, eu sou testemunha de que sua mãe e sua avó, elas eram crentes em todos os lugares, que eu convivi com elas em casa, eu convivi com elas na comunidade, eu convivi com elas. Então, ele começa dando esse elogio também porque o apóstolo Paulo, ele sempre cuidou com muito zelo a questão da religiosidade aparente. Em vários textos do apóstolo Paulo, você presta atenção que ele sempre combateu a falsa conversão. As pessoas que elas estavam na igreja, mas elas ainda não eram salvas. Aquelas pessoas que... lembra daquela frase que falava assim, por dentro, como é que é? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É uma coisa dos antigos, né? Então por fora é tudo muito bonito, mas por dentro, no coração, é o que vale realmente.
Porque quando você aceita Cristo, você tem naturalmente uma transformação de vida. Quando você é salvo, você dá frutos. Agora, quando você não é salvo, quando você é uma pessoa com uma fé fingida, pode ter certeza que você vai acabar, como se diz, dando com a língua nos dentes. Você vai acabar mostrando quem você é de verdade. Você vai acabar se denunciando que você ainda precisa receber Cristo. Primeiramente, nós encontramos que aquelas mulheres, elas deveriam ser mulheres simples, que cuidavam da pureza, que eram pessoas que tinham frutos de salvação, tementes a Deus. E aqui nós vimos que esta primeira característica da mãe e da avó de Lloyd era uma fé sem fingimento. Você já viu que muitas vezes as crianças são as primeiras a perceber quando alguma coisa está errada? Você percebe como que as crianças elas pegam com muita facilidade? Elas percebem as coisas, elas olham. Tem uma historinha que às vezes a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala perto das crianças. E aí a menina e os pais receberam o pastor para jantar em casa. O pastor estava lá jantando, né? Ele, a esposa e os dois jantando, e a menina ficava assim, nas costas do pastor, olhando assim para dentro da camisa, mexendo no cabelo, e ele olhando assim, o que essa menina está querendo? Olhando assim, né? Nas costas, olhando, tentando ver assim, aqui na nuca, olhando, todo mundo, mas o que será que é? Aí ele perguntou para a menina, bem, o que você está procurando, né? O que foi? Não, tio, é que minha mãe e meu pai falaram que você é duas caras, então, para tomar cuidado, eu estou tentando achar a outra. As crianças prestam atenção, as crianças elas são espertas, e às vezes a gente precisa entender que esse comportamento que nós temos na igreja deve ser o mesmo comportamento que nós temos em casa, porque você está influenciando a começar os seus filhos. Seus filhos, suas filhas, eles estão a cada dia ouvindo, e olha, eles ouvem e eles guardam muito bem cada palavra. A gente acha que eles não estão prestando atenção? Estão brincando aqui, estão jogando ali, estão desenhando aqui, estão assistindo televisão ali, mas estão com o ouvidinho aqui, prestando atenção em tudo que está sendo dito, e cada palavra que a gente está dizendo, cada momento que nós estamos proporcionando na vida deles, está marcando, está acrescentando, está colocando um pouco mais de influência. E olha, a influência que o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto, foi uma influência maravilhosa, porque Lloyd, a vovó, e Eunice, a mamãe, essas duas, elas não tinham uma fé de fingimento, era uma fé não fingida. Elas eram o que elas eram em casa, elas eram na igreja, elas eram em todos os lugares. Amém? Segundo, algo que o apóstolo Paulo, ele lembra Timóteo, e agora foi lá naquele versículo 3, capítulo 3, verso 15, também de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,15 nós já lemos, e eu falo para você, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo lembra que Timóteo, ele foi educado nos caminhos do Senhor. Ele foi ali, ele aprendendo a palavra de Deus, e você leu comigo aqui, desde a meninice, desde muito pequenininho, desde cedo. E com certeza, todo esse aprendizado veio da sua mãe Eunice, veio da sua avó Lloyd, porque essas mulheres, provavelmente, naquela época, a gente sabe que era mais difícil e era um preconceito com as mulheres, elas não sabiam nem ler nem escrever, mas elas sabiam ouvir. E elas ouviam a pregação, elas sabiam ouvir e guardar no coração tudo aquilo que vinha sendo ensinado, e elas ensinavam seus filhos. Eu sei, minha esposa, ela e a Dani, elas têm um momento só de meninas, né? Antes de dormir todo dia, a Vanessa, ela vai ao quarto, e elas têm até um livro que elas estão estudando, né? Que chama Mentiras, fala para mim,
Mentiras que as meninas acreditam e a verdade que as liberta. Eu não sei, elas me colocaram para fora desse estudo, eu estou curioso para saber o que são essas mentiras, mas é coisa de menina, elas estão estudando juntas, e eu sei que a cada dia que lê a Bíblia junto antes de dormir, a cada dia que tem o devocional, a cada dia que vocês oram juntos, a cada dia que você vai acrescentando a palavra de Deus, isso vai acrescentando no coraçãozinho das nossas meninas, dos nossos meninos, e isso é importante. Eu falei na semana passada, na mensagem anterior, que eu tenho coisas que eu lembro da minha meninice, tinha 5, eu tenho memória de coisas que eu tinha 6, 7 anos, que meu pai falou, que gravou na minha mente. Eu lembro das musiquinhas que meu pai cantava para mim, sentado lá no portão de casa. Meu pai não era crente, às vezes eram umas coisas meio de atravessada que ele me ensinava, mas ficou gravado, ficou ali no coração, coisas que minha mãe falou quando me deu uma bronca e me deu aquelas chineladas homéricas, né, com aquela havaiana grossa que ela tinha, e eu gravei aquilo ficou marcado. Pode ver, tem sempre coisa que você vai lembrar e vai falar assim, eu me lembro que certa vez, e pode ser uma boa influência, ou coisas ruins que aconteceram, que ficou gravado, e pode ter certeza, isso tudo marcou o caminho e as decisões que você tomou durante toda a vida. Que tal então você encher o coraçãozinho dos seus filhos com a palavra de Deus, dia e noite, como diz lá em Deuteronômio, andando, deitando, acordando pelo caminho? E o versículo que a gente mais conhece é o versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, não é? E se você souber, fala comigo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6 é um versículo que diz que isso vai gravar no coração de seus filhos de tal maneira que também vai fazer com que eles tomem as decisões corretas, que eles escolham o caminho correto. Lloyd, eu tenho certeza que ensinava Eunice. Ela ensinou a sua filha. Ela pegou a Eunice e todos os dias ela falava da palavra de Deus como a palavra de Deus manda. E aí ela veio ensinando. O que aconteceu quando Eunice teve um filho? Ela continuou ensinando Timóteo, e ensinando, e passou de geração em geração, e aí nós estamos sabendo hoje que Timóteo, ele foi tão abençoado, que ele chegou ao ponto até de ir para o ministério. Ter um filho, ter uma filha que serve a Deus, que tem uma família no Senhor, que seguiu um caminho direito, um caminho reto, um caminho decente, um caminho com Cristo, é maravilhoso, amém? Só que saber que eles foram ainda para o ministério, particularmente eu acho isso ainda uma coisa muito melhor. Acho que é o auge da vida de alguém, ver alguém servindo a Deus, tendo um ministério, envolvido nas coisas de Deus. E tudo isso, porque primeiro, Lloyd e Eunice tinham uma fé genuína. Não era uma fé fingida. Segundo, elas ensinaram seus filhos desde que eles eram bem pequenininhos na palavra de Deus. E terceiro e último, o testemunho. Em Atos, capítulo 16, Atos 16, o irmão vai colocar aí no telão, né? E você pode também achar aí na sua Bíblia, Atos, capítulo 16, o verso 1. No verso 1 diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Nós encontramos aqui que dessa vez Lucas, ele faz menção também ao irmão Timóteo. E ele está aqui, vai contar a história dele, de Paulo e de tudo aquilo que eles haviam e estavam vivendo. E ele faz uma menção nesse versículo, e é interessante que até Lucas, não era paparicação do Paulo não, Lucas também ele faz questão de dizer, ele era filho de uma judia crente.
Olha que beleza, eu acho que Lucas, eu não sei qual era o temperamento de Lucas, mas eu imagino que ele ia falar assim, meu irmão, eu estou falando como se fosse eu escrevendo Atos 16:1, tá bom? Meu irmão, Timóteo chegou lá, nossa, ele veio fazer parte da nossa equipe, e aquele menino, oh, que bênção, e olha, vou te dizer uma bênção maior, a mãe dele, aquela sim, ela era crente, daquelas crentes, sabe, de Deus mesmo. Não sei se ele falou com tanta ênfase, mas se fosse eu diria, e olha, que crente, que testemunho, que vida com Deus. Meus irmãos, nós encontramos aqui um Timóteo que é descrito por Lucas aqui e é citado nesse texto de Atos como Eunice, a mãe de Timóteo, a crente. Sabe, é tão bom quando nós somos sempre destacados em qualquer lugar como crente. Sabe, tem pessoas que vão à igreja e depois fora, eles não têm testemunho de conversão. Sabe, eu digo que não é só aquela fé não fingida, porque a fé fingida, a pessoa se preocupa com as aparências. A pessoa que não tem testemunho, ela não está nem aí. Ela realmente não se preocupa com o que vão falar, ela realmente dá um mau testemunho. Ela muitas vezes não é como a Eunice, que era conhecida na igreja, mas ela também era conhecida fora da igreja como uma pessoa de bom testemunho. Porque quando você fala fulano de tal, esse é crente. Certa vez ouvi falar de alguém e essa pessoa disse, se um dia eu for crente, eu vou ser crente da igreja do fulano de tal. Porque se for para ser crente, eu quero ser crente que nem ele. Eu não conheço nenhum outro elogio melhor do que esse. Não conheço. Não conheço, pode falar, você é bonito, você é cheiroso. Não existe outro elogio maior do que dizer, se um dia eu for crente, eu quero ser crente da sua igreja, porque eu percebi que lá na sua igreja as pessoas ensinam e você é uma pessoa coerente, amigo, honesto. Olha, irmãos, é algo que nós vemos nesse versículo que Lucas, ele diz, a mãe de Timóteo, ela era crente. Parece um texto assim, tão, mas olha o peso que isso tem. E terminando, além disso, Timóteo, ele via o tratamento que Eunice dava para Lloyd, honrando a ela. Nós precisamos ver, eu vou ler aqui Efésios capítulo 6, verso 2, texto de Efésios 6, 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tenho certeza que Timóteo honrava a sua mãe Eunice. E tenho certeza que ele via como Eunice honrava a sua mãe Lloyd. Porque o crente, ele obedece à palavra. Porque o crente sabe que isso é o certo. E por isso Timóteo também aprendeu a ser obediente. Sabe, meus irmãos, de tudo que falamos hoje, encerrando, a incoerência talvez é um dos piores problemas que nós encontramos hoje nas igrejas. A pessoa ela vive uma fé fingida, a pessoa não tem testemunho, a pessoa ela não debruça nas escrituras sagradas para aprender e mudar com o que a palavra de Deus ensina, e aí nós estamos vendo consequentemente adolescentes que não servem a Deus mais. Jovens que não querem nem saber ouvir falar da igreja, querem distância, porque não tinham um testemunho e uma fé verdadeira e um estudo da palavra dentro de casa quando eram pequenininhos. Depois, quando são grandes, quando são velhos, não vão querer saber de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro que quando ele fala a Timóteo a respeito do testemunho da família dele, nós lembramos o que ele também escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8.
1 Timóteo 5:8, o apóstolo Paulo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Viu? O apóstolo Paulo está dizendo: você pode fazer tanta coisa na igreja, mas quando chegar lá na sua casa, se você não é uma pessoa que obedece à Bíblia dentro da sua casa, você é pior que o descrente. Você acha que faz alguma diferença você vir à igreja, ouvir e não ser aquilo que você ouviu, não ter um bom testemunho? O apóstolo Paulo, olha, ele é forte, ele fala: tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meus irmãos, eu termino essa mensagem dizendo que você vai influenciar alguém. De alguma forma, isso é inevitável. Você vai influenciar alguém ali no seu trabalho. As professoras da escola dominical estão influenciando essas crianças. Dói o meu coração, porque muitas vezes eu vejo pais descarregando os seus filhos aqui na porta e vão embora. Porque é simplesmente uma babá que nós temos aqui na escola dominical. Para essas pessoas, aproveitam para ir no mercado sem ter alguém pedindo para comprar as coisas, sem ter alguém, né? Então, já sei a hora que eu vou, das 9h30 às 11h. Então eu vou no mercado, eu deixo meu filho ali. A gente sabe disso. Mas, minhas irmãs, vocês estão sendo tão usadas por Deus na influência que vocês estão tendo sobre essas crianças, ao ponto, Laura, de não ser os pais que influenciam os filhos, mas ser os filhos que influenciam os pais. Eu sou fruto de um menino que foi à escola dominical, foi influenciado pela vovó e pela escola dominical, e depois do muro, falando com o meu irmão, convidou ele para ir na igreja, e eles, os dois, me influenciaram para que eu chegasse à igreja, e na igreja eu ouvi de Jesus e fui salvo. E aí depois veio minha família, depois veio meu pai e minha mãe, meus irmãos. Começou ao contrário. Tudo porque alguém influenciou a vida do Tiago com 7 anos. Vale a pena. De alguma forma você vai influenciar alguém. Vamos influenciar da mesma forma que Lloyd influenciou sua filha, que Eunice influenciou o seu filho, e que depois Timóteo influenciou tantas e tantas pessoas pelo mundo. Inclusive, olha, Timóteo está nos influenciando hoje. Eunice está nos influenciando até hoje. Só uma curiosidade para terminar. Você sabe o que significa o nome Eunice? Esse sim, sem brincadeira, é um nome bom para você pôr no seu filho. Eunice significa vitoriosa. Minha filha é uma vitoriosa. E Lloyd? O nome Lloyd significa próspera. Não é aquela prosperidade que a gente vê lá na Record. Não, esquece isso. Mas a prosperidade bíblica é a prosperidade de pessoas cheias de Deus, cheia do Espírito Santo. Isso é a verdadeira prosperidade bíblica. Lloyd e Eunice foram realmente uma influência de mãe para seus filhos. E eu disse que nós podemos e precisamos exercer essa influência na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas como é Dia das Mães, domingo que vem, nós temos a expectativa de ter pessoas nos visitando, e a mensagem ela vai falar um pouco mais de uma forma evangelística. Eu gostaria de dizer, a nossa influência com nossos filhos deve ser uma obrigação. Os nossos filhos foram dados a nós para que a gente os influencie. Esse é o teu papel como pai, como mãe. Qual é a influência? Essa é a pergunta óbvia para terminar a mensagem. Qual é a influência que você tem deixado para seus filhos? Uma fé não fingida? Você é a mesma pessoa na igreja? Quando você chega em casa? Seu temperamento, sua explosão, sua forma de falar? Você é uma pessoa que ensina a palavra de Deus? Você tem tomado tempo? Vamos ler a Bíblia todo dia. Vamos orar antes das refeições. Vamos pegar um livro e deixa mamãe, porque se você tem uma menina,
é conversa de menina. Se você tem um menino, é conversa de menino. Mas não que o papai não deva se influenciar a vida das suas meninas, porque a sua menina, ela vai escolher um marido igual a você? Ou, não, pastor, pelo amor de Deus, eu quero alguém completamente diferente do meu pai, porque eu vi quanto minha mãe sofreu. Meu Deus, que coisa horrível. Então o papai tem que ser o modelo que a sua menina vai procurar. E em último lugar, qual é o seu testemunho? Será que você é conhecido como o crente, o servo de Deus? Será que as pessoas podem dizer, se um dia eu for para a igreja, eu quero ir para a tua igreja, porque você realmente é diferente daqueles outros que se dizem crentes, que são mentirosos, caloteiros, briguentos. Não. Esses... Mas você me influenciou. A primeira influência são aqueles que estão mais próximos. Filhos, netos, sobrinhos, seus pais. Mas pelo Dia das Mães, louvado seja Deus pela vida da Eunice, da Lloyd e de cada mamãe da nossa igreja, de cada mamãe que nos assiste pelo YouTube, que são uma influência maravilhosa na vida de suas filhas e filhos. Amém? Nós vamos orar. Pai amado, nós nesta noite agradecemos, louvando a Deus no Dia das Mães pelas